Olá, bom dia! Hoje um tema que eu acho que todo mundo vai amar: compulsão por doce, como me libertar. Amei esse tema. É um tema que eu já queria falar há um tempo e que hoje estamos trazendo aqui de primeira mão um dos temas que eu acho que mais traz, que é mais real, que é mais presente na vida das pessoas, né? Como me libertar da compulsão por doce. Gente, essa palavra, como me libertar, porque assim, a sensação, literalmente, das pessoas que eu converso, né, é que as pessoas estão presas. É uma prisão. Porque quando a pessoa está com compulsão por doce, é uma pessoa que está sempre assim, desejando, uma pessoa que ela é capaz de sair de casa no meio da noite, ou ela é capaz de sair de casa sem necessidade, só para ir comprar um doce. Tem gente que é tão compulsivo, gente, que come açúcar puro. Ou então bota aquele café caramelo, aquele café super lotado de açúcar para poder sentir o sabor doce das coisas. Então, se você é essa pessoa que vive presa, ou seja, o doce te domina, então essa live é pra você, essas dicas que eu vou dar hoje é pra você, porque eu quero que todo mundo tendo noção de como a gente pode fazer pra se libertar. Primeiro, entenda, a compulsão por doces é exatamente isso que eu falei, é quando você sente tanta vontade que ela sobrepassa a fome. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela falava assim: a gente não mata a nossa fome com um brigadeiro, né? A gente mata a fome, a vontade da boca com o brigadeiro. Quando você tá com fome, você não come um brigadeiro para matar a sua vontade. Então essa sensação da compulsão, ela está acima da fome, ela está acima da nossa necessidade básica de sobrevivência, que é a fome pra gente se alimentar e pra gente sobreviver. É quando você começa a sentir que aquilo tá te dominando, que se você não comer, você começa a ter uma crise de ansiedade. Esse é o movimento da compulsão. E a compulsão, gente, você não é compulsiva, você está compulsiva. Presta muita atenção nessa frase. Você não é compulsiva, você está compulsiva. E isso tem solução, tá? A compulsão é um desequilíbrio. A compulsão, ela é uma alteração fisiológica, né, e psicológica também, e o psicológico puxa o fisiológico. O que é isso? Quando você está muito ansiosa por diversos motivos, de pandemia, de casa, de filho, de expectativas de vida, de trabalho, enfim. Quando você está aí muito ansiosa, o seu corpo responde a essa sua reação emocional aos fatores ambientais. Então, quando você está muito ansiosa, você acaba tendo um aumento do hormônio do estresse, que chama cortisol. Esse hormônio do estresse, gente, ele suprime o seu hormônio do prazer, que é a serotonina. E esse hormônio do prazer, que é a serotonina, ele tem uma flutuação ao longo do dia, tá? Ele é natural ter essa flutuação ao longo do dia e é natural ter a flutuação ao longo do seu período menstrual também do mês. A gente vai falar sobre isso, né? Então, quando você tem um aumento do hormônio do estresse, naturalmente ele suprime o hormônio do prazer, e esse hormônio do prazer, ele já é diminuído no final do dia, porque a gente precisa ir dormir. Então, normalmente, quando eu tenho já a natural diminuição do hormônio do prazer no final do dia e o aumento do hormônio do estresse, eu tenho uma supressão muito maior. Ou seja, dias que você está muito estressada, dias que você não dorme bem, dias onde você está assim toda desorganizada, esse seu hormônio do prazer cai mais, e caindo mais, o que a gente sente vontade de comer? Não é uma salada, né? É um doce, alguma coisa doce, de carboidrato, de massas, alguma coisa assim de... quando você tá ansiosa, perceba, quando você tá ansiosa, quando você tá nervosa, você não sente vontade de comer uma carne, um bife. Você quer comer algum carboidrato. Mesmo que não seja com sabor doce, que seja uma massa, uma empada, uma coxinha, você quer comer um carboidrato, né? Que é do grupo dos, né? As massas, mesmo com sabor salgado, acaba sendo do grupo dos doces, que são a categoria de carboidratos. Isso é um mecanismo de sobrevivência, minha filha. Isso é uma forma de o corpo dizer assim: olha,
Se acalme, vamos tentar subir sua serotonina. Você está em estado de alerta, você precisa estar bem para poder sobreviver bem, seu corpo não pode ficar nesse pânico. Então a primeira coisa que você tem que entender é que esse desequilíbrio fisiológico, ele pode ser consertado, porque ele não é o nosso natural. Nosso corpo gosta mais de carboidratos, porque do grupo de alimentos, carboidrato, proteína e gordura, é o grupo de alimentos que mais gera sobrevivência, porque é o grupo que nos dá energia. Então, os amidos, os açúcares, né, simples, complexos, raízes, arroz, feijão, verduras, frutas, mel, tudo isso é do grupo dos carboidratos. É o nosso nutriente de preferência. Nós temos já naturalmente esse nutriente de preferência. Outra coisa que acontece também fisiologicamente é que o nosso paladar está mais adepto aos sabores doces do que os sabores muito amargos, porque o amargo é indicativo de que tem alguma coisa errada naquele alimento ali, né? É um indicativo de que pode ser tóxico. Então, até pela natureza, os sabores doces são os sabores mais aceitos por uma questão da selva, da sobrevivência. Então já temos aqui vários fatores que explicam o porquê a gente prefere o doce. E muitas vezes o desequilíbrio do sabor doce é um desequilíbrio que acontece, a compulsão é um desequilíbrio que acontece por uma questão de um mecanismo de compensação do seu corpo quando ele está muito estressado, quando ele está muito desorganizado, quando ele está muito inflamado, para tentar aumentar sua serotonina e você sobreviver melhor, porque a gente não pode ficar com a nossa serotonina suprimida. E aí, com esse desequilíbrio, como é que a gente começa? Fala assim, Lígia, então me fala qual é a solução, né, que a gente tem para esse mecanismo de compulsão, essa sensação que se eu não comer um doce, eu vou ter um troço, eu preciso comer um doce depois do almoço, se eu não comer um doce depois do almoço, parece que está faltando alguma coisa na minha vida, né? Esse mecanismo, ele pode ser ajustado quando a gente começa a ajustar alguns fatores na nossa rotina. Por exemplo, atividade física aumenta a serotonina, todas as atividades que fazem a gente aumentar o nosso hormônio do prazer e do bem-estar fazem a gente diminuir não a vontade de comer doce, atenção, não a vontade de comer doce, mas a compulsão, esse movimento extremo, esse movimento desorganizado, esse movimento de que você não tem o controle da situação, esse movimento que você come até passar mal, que você comeria uma caixa de chocolate inteira, né, de chocolate ao leite, tá? Então, esse movimento você consegue controlar ele quando você dorme melhor, certo? Quando você faz atividade física, quando você consegue dormir no horário certo, porque olha como a natureza ela é perfeita, tá? Natureza, gente, tudo que vocês tiverem dúvidas, observe o movimento natural do mecanismo fisiológico da nossa natureza, que vocês vão entender como a gente deveria se comportar e como seria o mais adequado para o nosso corpo. Então, quando você dorme, lá para 8 horas da noite, você começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Todo mundo já deve ter ouvido falar em melatonina, né? Esse hormônio do sono, ele é produzido lá no meio da noite, meia-noite, 1h da manhã. E olha que interessante, esse hormônio do sono se transforma no hormônio do prazer quando a gente acorda, que é a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Assim como se eu produzir muita serotonina de manhã, eu vou produzir também muita melatonina à noite, porque um hormônio se transforma no outro e vice-versa. Então, quanto mais exercício eu faço de manhã, quanto mais eu me exponho a coisas de luz, de sol, de prazer, de bem-estar, eu vou produzir mais o hormônio do sono à noite. Produzindo mais o hormônio do sono à noite, eu regulo os meus hormônios durante a noite e eu vou acordar com a sensação de mais prazer e bem-estar. E aí você vai começando durante o dia a ter uma adequação da sua fisiologia hormonal, e essa adequação da fisiologia hormonal vai fazer você ter menos movimentos extremos hormonais que geram essa sensação muito ansiosa e muito desesperadora, devoradora de doces, certo? Atenção, não estou dizendo que você você vai simplesmente acordar e deixar de gostar de doce, olhar para um bolo cremoso, para um mousse e falar, nossa, que coisa gostosa. Isso não acontece, tá? O doce ele vai ser sempre algo da nossa memória afetiva, que ainda tem isso também que eu vou falar com vocês. Então, quando você começa a regular os seus hormônios, quando você ajusta o seu relógio biológico, você começa a se sentir
um pouco mais tranquila e um pouco mais apta a poder ter condições, a poder ter instrumentos, a poder ter base, estrutura para você começar a fazer algumas mudanças das escolhas inteligentes e das trocas inteligentes que a gente precisa para você poder chegar lá nesse objetivo que é começar a educar o seu paladar. Porque olha, gente, eu vou dizer uma coisa, com todos esses anos de experiência como nutricionista, eu vou papo reto aqui com vocês. Não existe tratamento e emagrecimento eficaz se você não controlar e regular o seu paladar. Não existe. Por quê? Porque enquanto você tá de dieta, ok, você tá ali focada, firme, organizada, as marmitas prontas e tal. Mas se você ainda tem o paladar muito pro doce, precisa adoçar muito o café, precisa muito adoçar o suco para poder dar conta de comer aquilo, o seu paladar não foi ajustado. E o seu resultado não vai ser efetivo, você vai entrar no efeito sanfona de novo. Porque para qualquer gatilho que você tenha quando você sair da dieta, você vai sentir vontade de comer doce de novo. E você vai sentir vontade compulsivamente. Você precisa entender que seu corpo é uma estrutura perfeita e um equilíbrio perfeito hormonal e que quanto mais você ajusta a máquina, mais a máquina começa a entrar no eixo, tá? Eu não quero, nosso combinado vai ser aqui. Eu não quero que ninguém acorde amanhã e fique comendo cabelo, com vontade de comer doce, dizendo que tá de dieta. A gente precisa ser realista, a gente precisa fazer um tratamento de verdade, tá? Assim, é muito desgastante pessoas que ficam o tempo todo nesse efeito sanfona, sofrendo, aí fazem dieta, aí ficam nervosas e aí ficam ansiosas e querem comer doce, aí se liberam no doce no final de semana, aí quando come um monte de doce, aí pra tentar retomar no dia seguinte, aí fica mais difícil retomar no dia seguinte, por quê? Porque quando você dá um pico de glicose no seu sangue, ele gera uma montanha russa de sobe e desce de hormônios. E quando esse hormônio desce, meu amor, não tem jeito. Você vai se descontrolar na próxima hora. Perceba que quando você tá comendo doce todos os dias, ou tá de férias comendo errado, parece que a fome aumenta, parece que a vontade de comer besteira aumenta. Por quê? Por conta disso, porque os seus hormônios ficam alterados, né? E o seu corpo não responde só ao seu mecanismo psicológico, ele responde ao psicológico e à liberação fisiológica das substâncias, certo? Então, nosso combinado é esse. Entendendo isso, você vai começar a regular o seu dia, a sua rotina, e não adianta ficar dormindo 2 horas da manhã, acordando 10 horas e achando que está ótimo para o corpo. Tem que dormir cedo, tem que dormir pelo menos 10 horas da noite, acordar às 6, para você poder ter uma organização fisiológica dos seus hormônios, para você não se sentir compulsiva por doces. Aí vamos lá. Controlando essa liberação hormonal, aí eu tenho bases fisiológicas para poder começar a educar meu paladar. E como é que a gente vai começar a educar o nosso paladar? Nosso paladar vai começar a ser educado quando a gente começa a perceber. O primeiro ponto que eu falo para as pessoas, para os pacientes é o café. Enquanto você tiver muita necessidade de adoçar o café, é muito difícil você educar seu paladar para sentir o sabor real das coisas. Então, a minha primeira dica é tentar harmonizar melhor o café com outra substância que não seja nem o açúcar, nem o adoçante, para que você possa começar a educar seu paladar. Então, primeiro, comprar um café bom, tá? Café solúvel é amargo, é azedo, tá? Um café bom de uma marca melhor e começar a desmamar ou tirar ou diminuir o açúcar ou o adoçante do café e bota uma canela, um cacauzinho em pó. Às vezes eu peço pro paciente, bota um leite de coco em pó. Coloca também um pedacinho de uma barrinha de chocolate derretido no café. Olha que maravilha. Você adoça com o cacau do café e os dois ali, com o cacau do café, não, com o cacau do chocolate. E os dois ali naquela combinação. No miudinho ali, um dia após o outro, você começa a sentir o sabor mais amarguinho do café, o sabor mais forte do cacau. E com isso você consegue ir cada vez mais sendo mais tolerante aos sabores das coisas. Então observe que em nenhum momento eu tô pedindo para você tirar o café, tô pedindo para você reduzir e para você poder harmonizar com outras coisas. Canela, cacau em pó, leite de coco em pó, um pedaço de chocolate amargo derretido no café é uma dica assim de ouro.
Passando por isso, você tem que começar a observar. Eu sou compulsiva por doce, por chocolate? Ou por doces de uma forma geral? Então o chocolate é muito fácil da gente resolver. A ideia não é tirar o chocolate. A ideia é você melhorar o seu chocolate. Você dar um chocolate de verdade para o seu dia a dia. Porque chocolates ao leite, gente, só tem 2 a 3% de um cacau, que inclusive nem é um cacau de qualidade. O resto daquele produto é gordura hidrogenada, que é um tipo de gordura modificada pela indústria, que tem uma péssima reação no nosso corpo, e açúcar puro. Então aquilo que você come não é chocolate. Se você é viciado em chocolate ao leite, você não gosta de chocolate, você gosta de açúcar e gordura hidrogenada. Se você gosta de chocolate, a ideia é você comer todos os dias um chocolate, mas tem que ter 60% no mínimo de massa de cacau. Aí você vai ler ali na lista de ingredientes massa de cacau como primeiro ingrediente. Ele às vezes tem, né, sempre um pouco de açúcar também, e tem algum emulsificante de lecitina de soja, alguma coisa para poder deixar o chocolate ali mais cremoso, para você poder ter uma aceitabilidade melhor. Então esse chocolate, usado todos os dias, ele vai regular a sua serotonina e vai te dar mais condições de você sentir menos essa agressividade da compulsão por doce. Porque o cacau, gente, é um ouro negro. Na literatura científica, é ele que tem o maior poder de diminuir radicais livres no corpo, melhorar a vascularização, melhorar a saúde da sua flora intestinal. Então, o chocolate, ele tem um efeito benéfico, assim, muito potente. Então, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Que se você usar o chocolate amargo, você, inclusive, tá tratando o seu corpo. Olha que maravilha. Aí você pode falar, Lídia, mas chocolate amargo não me traz a mesma sensação de prazer e de bem-estar que um chocolate ao leite, que é só creme puro de açúcar. Mas aí o que você faz? Você derrete esse chocolate em banho-maria, bota um pouquinho de granola, bota mel e daí você começa a educar seu paladar, porque aí o paladar fica muito mais aceitável. Às vezes botar umas rodelinhas de banana também naquele chocolate derretido, colocar castanha também para você poder ir amenizando e harmonizando o paladar para você ser uma pessoa que gosta do chocolate verdadeiro. Porque enquanto você ainda lutar contra a vontade louca de ficar o tempo todo viciado no açúcar, né, mais você vai sofrer. Assim como outros tipos de doce, por exemplo, se você gosta de sorvete, se você gosta de mousse, existem diversas receitas, né, receitas saudáveis, por exemplo, congelar uma banana, manga, tira a casca, pega uns pedaços, congela. Quando você bate com um pouquinho de água, ou água de coco que é bem docinha, ou leite de coco em pó natural, quando você bate, ele vira um creme, como se fosse um sorvete. Aí pode regar com bastante mel, granola. Se você, mas é dieta, preciso fazer uma dieta, não posso colocar mel, não posso colocar granola. Gente, eu tô falando aqui que dentro de uma dieta, é melhor você começar a educar seu paladar e fazer essas escolhas inteligentes, do que você ficar comendo as paredes, esperando o dia que você vai emagrecer para você poder voltar a comer aquele doce. Não é lógico. A gente tá falando aqui de tratamento real, de tratamento efetivo, tá? Então, essas outras opções de você comer alimentos que tenham a composição doce e que são alimentos que desinflamam o seu corpo e que não inflamam o seu corpo. Então, é a melhor forma de você poder realmente tratar o seu organismo. Porque por mais que você exceda as calorias, que você bote ali uma banana com granola, mel, pegue um chocolate amargo, derreta, joga esse chocolate por cima, quanto mais você usa esse tipo de alimento, mais seu corpo regula a serotonina, mais ele regula os hormônios. E regulando os hormônios, você sai daquela prisão, né? Você se liberta daquela compulsão agressiva que você tem quando você está descontrolada, quando você está descompensada. Outro ponto que eu queria trazer para vocês também, que é uma coisa assim que me traz muita reflexão e que a gente poderia refletir juntos aqui sobre a questão do açúcar, né? Se vocês pararem para pensar, o açúcar tem um efeito tipo uma droga, em menor proporção, mas tipo uma droga. Só que o açúcar está envolvido em todos os momentos das nossas vidas de festas e alegria. Por que a gente faz isso, né? É uma convenção da confeitaria e da oferta, da mesa, né? Do servir quando a gente tem um momento social, que é muito importante para as nossas relações sociais, mas todas as vezes que a gente vai servir alguma coisa, a gente faz alguma associação com o açúcar como algo positivo e como algo saudável.
mas o açúcar, ele só traz vício e ele só traz mal-estar dentro do nosso organismo. Então é como se fosse uma droga, naquele momento ali dá aquele prazer, mas os efeitos são devastadores no nosso organismo. Eu sei que é até um pouco radical a gente falar isso, né? É um pouco assim agressivo, nossa, mas que absurdo, não pode comer um bolo, não pode comer um brigadeiro. Eu tô dizendo que faz parte da cultura a gente colocar esse tipo de produto na oferta da mesa para quando a gente vai servir uma festa, mas não deveria ser só isso, porque é um tipo de produto que deixa a gente viciado e é um tipo de produto que deixa a gente preso naquilo, né? Observe que quando você come um doce, quando você leva para casa ali vários docinhos no aniversário, você sai comendo desesperadamente nos outros dias. Por quê? Porque o próprio movimento do açúcar, ele faz isso. Você come aquele doce, tem um pico de serotonina, de glicemia, e depois tem uma queda brusca e você fica com mais e mais vontade de comer de forma desorganizada, de forma compulsiva. Então eu reafirmo aqui, você não é compulsiva, você está compulsiva, tá? E o paladar pro doce sempre vai ser preferencial, sempre. A gente sempre vai olhar para uma coisa doce e vai olhar e vai ter uma memória afetiva, principalmente. Porque, vejam, até os pais, a gente faz isso com as crianças, né? Se você comer, você vai ganhar um doce. Ou seja, o doce é o presente. No final de semana, papai e mamãe vão levar você para tomar sorvete. Olha que sonho. Olha que memória afetiva que a gente tem. Eu mesmo tenho uma memória afetiva fortíssima na casa da minha avó. Da gente tomar leite condensado puro, imagina, puro, com farinha láctea e bolo de cenoura. Então, leite condensado para mim, bolo de cenoura, não é uma questão de um alimento, é uma memória afetiva da casa da minha avó com meus primos, né? E agora, assim também como eu tenho uma memória afetiva de geladinho chup-chup, né? Aqueles geladinhos de manga, que minha avó tinha uma mangueira, né? Uma mangueira no quintal da casa dela, dava muita manga, e ela fazia um suco e botava nos geladinhos ali, e botava no congelador, e a gente passava a tarde toda no quintal dela, né? Ou seja, dá para criar memórias afetivas que não sejam só relacionadas ao açúcar. E dentro do nosso corpo, o que esse pico de doce ele causa pra gente? Pra vocês começarem a racionalizar e entender. Porque não basta a gente saber que não é ideal comer o doce e que a gente deveria trocar o doce. Eu já dei aqui várias dicas na live. Quem entrou aí agora é Célia, Gabi, Sara. Quem entrou aí? Tem várias dicas aqui que eu dei pra começar a desmamar. Não desmamar o doce, mas trocar o doce por uma forma mais inteligente, para que vocês possam ter o real resultado da saúde e do emagrecimento, que não é ficar comendo dedo querendo comer doce, é comer o doce como uma forma de um alimento que me ajude a desinflamar o corpo. Quando a gente senta aqui e come um pudim, um sorvetão, ou a gente exagera na fatia de bolo, nosso corpo ele recebe uma enxurrada de açúcar, e essa enxurrada de açúcar gera, assim, uma caramelização do corpo. Literalmente, gente, dentro das nossas artérias, das nossas veias, a gente tem uma caramelização. Um monte de marcador de câncer, de inflamação, de ataque das suas articulações, de desgaste das suas artérias. Coisas que vão ali no silênciozinho ali, ó. Hoje você come uma fatia de torta, dá aquele pico de glicose, e daqui a pouco você já chega na hora do almoço, come um monte de carboidrato junto também, um monte de arroz branco, de batata, de macarrão. Aí amanhã você acaba também comendo na casa da vizinha, ou na casa da tia, da mãe, outra fatia de bolo com biscoito, cheio de gordura hidrogenada, cheio de açúcar, e sempre em grandes concentrações. O corpo da gente não tolera, ele não aguenta esse tanto de glicose. É como se você estivesse dando uma enxurrada de gasolina de uma vez só. O motor do tanque não dá conta. Aí ele vai gerando os pequenos envelhecimentos celulares, marcadores de alterações celulares que podem gerar o risco de câncer, engrossamento e espessamento das artérias que pode aumentar o risco de pressão alta. O fígado não dá conta daquele tanto de carboidrato junto, aquele tanto de glicose puro, de açúcar simples puro. E o que ele faz? Começa a aumentar a gordura nele. Você pode ficar com esteatose não alcoólica, você pode ficar com colesterol aumentado por conta do excesso de açúcares. Então, olha o tanto de estrago que a gente pode trazer para o nosso corpo com o uso desse tipo de produto. E a melhor forma de tratar é comer. Coma.
Coma doces que desinflamam. Então, por exemplo, eu tô falando aqui várias alterações vasculares que o excesso do açúcar puro poderia trazer. Açúcar e gordura hidrogenada, que é uma combinação devastadora, que tá nos bombons, sonho de valsa, esses chocolates ao leite, né? Todos de uma forma geral. Se você come um chocolate amargo, o cacau, ele protege suas articulações, ele protege suas artérias, ele protege o seu coração, ele melhora a sua produção de serotonina, ele melhora seu sono. Olha quanto benefício tem quando você simplesmente começa a fazer esse desmame do açúcar simples e começa a introduzir doces, mas que tenham dentro da composição dele componentes que são anti-inflamatórios e componentes que são extremamente benéficos para o nosso corpo. Assim, se você pegasse aí um mix de frutas secas, com uva passa, com damasco, colocasse mel, banana, granola, mesmo que você fizesse assim um bolado de alimentos mais simples assim, que são as frutas secas e tal, você fala assim, mas é muito calórico. Mas é uma caloria que está vindo de produtos que tem efeito de desinflamar seu corpo e de desintoxicar e de fazer você ter mais fibras. As fibras chegam no seu intestino e alimentam suas bactérias boas. Essas bactérias boas aumentam sua serotonina. É uma engenhoca, gente. Comeu um alimento, mesmo que seja um alimento mais calórico, digamos, né? Esse alimento, ele tem fibra, a fibra sinaliza no seu intestino já toda uma sinalização para o seu cérebro, para o seu fígado, para o seu pâncreas, para sinalizar, olha, tá chegando uma informação aqui que tem muita fibra, então pode ficar tranquila, você está sendo alimentada, não precisa desorganizar seu paladar e ficar enlouquecida comendo, né, sem noção, assim, comendo exageradamente. Então vejam como dicas simples e soluções fáceis e práticas que vão te dar o doce que você quer, mas que fazem o seu corpo regular sem você necessariamente ficar nervosa, ansiosa e que trazem um verdadeiro tratamento. Não adianta ficar o tempo todo lutando contra a vontade de comer doce sem colocar soluções efetivas para a autorregulação do seu corpo, tá? Então assim, olha, trouxe várias dicas aqui. Se você conhece alguém que tem compulsão por doce, alguém que é enlouquecido por doce, manda esse aviãozinho aqui para ela, porque essa live vai ficar aqui gravada, eu vou salvar e vou gravar aqui a live para vocês, para que vocês possam se munir dessas ferramentas, gente. Se munir e não ficarem presas. A gente se libertar. E a gente só se liberta com informação, com entendimento, com clareza, né? Com aquela noção de que quanto mais eu nutro o meu corpo, mesmo que sejam alimentos doces, mais o meu corpo vai se regular e menos descompensado ele vai ficar. Então nossa guerra você não é compulsiva, você está compulsiva e essa compulsão, que é uma prisão, a gente tem como se libertar com essas dicas. Eu tô ansiosíssima para saber se vocês vão aplicar isso, tá? Depois me contem. Célia, bom dia. Depois me contem se vocês conseguiram desmamar. Ó, hoje eu tomo suco de limão sem açúcar, sem nada. E olha que eu era de tomar leite condensado puro, tá? Puro. Eu era assim, uma formiguinha. Amo doce ainda, mas hoje doces que tenham uma qualidade muito boa para que a gente possa, e olha como é interessante. Deixa eu contar a última caso aqui meu. Às vezes assim, domingo de tarde, assim, sabe quando você tá aquela preguiça de domingo, parece que domingo assim, o espírito da preguiça baixa na gente, né? Às vezes quando eu tô muito cansada também do trabalho ou alguma coisa assim, é natural, como eu expliquei no início, que minha serotonina caia porque meu hormônio do estresse está alto. Aí, intuitivamente, você quer comer algo que faça a sua serotonina subir. E o que é? Algo doce. Nunca é uma carne vermelha que a gente quer comer nesses momentos, né? Nunca é uma folha de alface. Enfim. Aí teve um dia que eu fui na geladeira, abri minha geladeira e falei assim, ai meu Deus, que vontade de comer uma coisa gostosa aqui, uma coisa cremosa, uma coisa e tal. Aí eu olhei assim, só tinha banana, granola, mel, eu pensei assim, meu Deus, quem foi essa nutricionista que orientou? Só tem essas coisas na geladeira, eu vou matar ela. Porque eu tava assim num nível de estresse tão alto. Fui, humildemente, amassei minha bananinha, joguei mel, entupi de granola e ó, comendo aquela coisa crocante, mais docinha, aí fui me aliviando. Aí depois eu pensei, ó, gente, tá vendo como a gente fica irracional quando a gente tá estressado, né? A gente fica irracional. E aí eu percebi como é importante ter em casa essas coisas e como é importante você entender isso e não se sentir culpada por comer algo com sabor doce que você sabe que tá te tratando e que não tá te deixando descompensada. Não caiam na besteira de comer grandes porções de doce no final de semana, achando que segunda você vai conseguir retomar a dieta. A dieta, se você tá muito descontrolada no domingo e no sábado,
Na segunda, seus hormônios estão muito descompensados, aí fica mais difícil ainda. Então coma doces, mas comam os doces que eu falei aqui na live, tá? Espero ter ajudado vocês. Um beijo e vamos para verdadeiro tratamento da saúde, que é comer comida de verdade. Gente, estou muito feliz de estar aqui ajudando vocês. Sexta-feira tem live de novo. Um beijo!